Ah, Jesus amado, Jesus amado. Eu quero falar um pouco hoje sobre honra. Eu quero falar um pouco hoje sobre princípios espirituais para uma vida vitoriosa. Todos nós queremos ter uma vida vitoriosa, mas há princípios espirituais que vão reger isso. Há princípios espirituais que vão nos dirigir, nos mover em direção àquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Então, nesta manhã, eu quero chamar você para, junto comigo, olharmos para esse tema, a honra. A honra. Honra é algo que move o coração de Deus de forma muito poderosa. Mas ela não está ligada somente ao nosso Deus, ela está ligada a todos os âmbitos da nossa vida. Não é? Eu posso usar o exemplo do Jeff. Ele está aqui hoje, não é? Um menino de 18 anos com o privilégio de passar meses na casa de uma outra pessoa, num outro país, para poder estudar. Por que ele pode fazer isso? Porque o pai dele pode pagar? Não. Porque a amizade que eu tenho com o pai e com a mãe dele é honra para mim receber o filho dele aqui na minha casa. É uma questão de honra. Agora, ele conquistou isso como? Sendo fiel à nossa amizade. Nós temos uma amizade, dos pais, né? E eu dei aula para esse menino quando ele tinha 8, 9 anos. Ele começou a caminhar perto da gente e participar dos cultos. Então, é honra ele poder estar aqui na nossa casa hoje. Honra para mim poder recebê-lo, mas honra para o pai também de poder ter uma porta aberta, de saber que tem um amigo que pode recebê-lo. Então a honra, ela não está só para Deus, ela também está para o próximo, para aquele que está ao meu redor. Então o que eu quero falar hoje é sobre isso, o princípio da honra. Nós estamos vivendo um ano de 2023, onde nós estabelecemos um tema no começo do ano. Nós oramos e Deus deu um tema para nós trabalharmos. E o tema era rompendo limites. Rompendo limites. Quem lembra que a gente trabalhou no começo do ano, várias mensagens, várias pregações sobre esse tema. E isso aqui também tem a ver hoje. Você não pode romper limites se você não estabelecer tempo de honra sobre a sua vida. Se você não estabelecer honra sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você não estabelecer honra no seu relacionamento com Deus. A honra, ela é algo que trabalha nos relacionamentos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu vou contar uma história simples e breve para você. No ano de 2001, eu saio de Campinas com a minha esposa, era somente eu e ela, não tínhamos ainda a Abner nem a Adriele, não é? E vamos para uma cidade chamada Pouso Alegre, Minas Gerais. Quem conhece Pouso Alegre, Minas Gerais aí? Muito bem. Existe uma igreja do Nazareno lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu e a Sheila que implantamos. Tivemos a honra de implantar esta igreja lá. Como começamos aqui, assim, desse jeito aqui, né? Começamos na casa de um irmão que tinha lá como Caiajá, que abriram a casa para fazer uma célula, não é? Uns irmãos que mudaram de Campinas para Pouso Alegre. E aí começaram a célula na casa dele, e aí os vizinhos foi chegando, o vizinho foi chegando, e aí eles não tinham pastor. E aí o nosso pastor, então, em Campinas, enviou a gente para Pouso Alegre para começar com esse grupo uma pequena igreja. E está lá até hoje, graças a Deus. Já são 22 anos que a igreja está lá, já é maior de idade já, não é? Então, foi um tempo de nós vivenciarmos muitas coisas. Mas quando eu voltei de Pouso Alegre para Campinas, eu sempre trabalhei no ramo de automóvel. E quando eu cheguei em Campinas, eu, claro, fui procurar um trabalho nesse ramo, até que eu me recolocasse como pastor. Não é? Eu tinha pastoreado a igreja de Pouso Alegre, agora voltava para Campinas, e eu fui para a minha igreja, a igreja central nossa, e fui como um pastor auxiliar, mas não era um pastor que trabalhava o dia todo, não tinha salário, então eu precisava trabalhar. E eu fui procurar emprego novamente, fui nas lojas que eu conhecia, nas pessoas que eu conhecia, e um amigo que havia saído de uma loja, tinha aberto uma loja própria dele, ele falou, não, trabalha comigo aqui até você encontrar algo melhor. Não é o melhor, mas até você encontrar algo melhor, você trabalha comigo. Não é? E eu trabalhei com ele por coisa de 2 ou 3 meses. E o que aconteceu nesses 2, 3 meses? Numa sexta-feira à tarde, eram umas 4, 5 horas da tarde, eu recebo um telefonema. E era o dono de um grande grupo de concessionárias na região. Eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era. Ele se identificou e ele disse, olha, eu recebi
uma pessoa me deu uma indicação e deu o seu nome. Eu queria conversar com você. Eu disse, olha, eu estou no trabalho agora, né? Eu estou trabalhando, meu horário vai até às 7 da noite, eu não posso ir aí falar com o senhor agora. Ele falou assim, não, você precisa vir agora, eu fecho às 6, eu preciso falar com você antes das 6. Eu falei assim, ó, eu entendo, é uma proposta que o senhor tem para me fazer, é um trabalho muito bom, mas eu não posso simplesmente sair de onde eu estou agora, porque eu sou responsável por essa loja, por essa empresa. Eu vou aí depois das 7, se o senhor quiser me esperar. Ou amanhã, ou outro dia. Ele falou assim, então tá bom, vem depois das 7, eu vou te esperar. Eu fechei a loja às 7 horas, fui até essa concessionária, onde ele estava, na matriz das concessionárias que ele tinha, e aí tive uma conversa com ele. No meio da conversa, ele me falou que alguém tinha me indicado. Eu perguntei quem? E aí ele me disse, olha, quem indicou você foi o André. André é aquele moço que passou aqui esses dias junto com o pastor. E orou com a gente aqui, estava junto com o pastor Edmar no aniversário da igreja. O André. O que o André fez por mim? 4 horas da tarde eu recebi um telefonema. 7 horas da noite, eu era gerente de um grupo de concessionários e meu salário tinha triplicado. O que ele fez comigo? Honra. Mas por que ele me indicou? Porque ele sabia que podia confiar em mim. Porque em algum momento na nossa vida eu também honrei a nossa amizade. Então veja, honra, ela entra em todos os detalhes da nossa vida. Não somente com o Senhor. Não somente com Deus, não somente no meu relacionamento com Deus, mas no meu relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os colegas, com a família. Honra é algo que move o coração de Deus de forma poderosa. Então eu e você precisamos aprender sobre honra. Precisamos aprender sobre honra. Eu e você vamos ter a nossa vida transformada quando aprendemos a usar a honra ao nosso favor. Eu vou mostrar para você na Bíblia história de algumas pessoas que através da honra transformaram a sua história e mudaram aquilo que elas estavam vivendo. Eu não sei quantos amigos você tem de longa data, eu não sei como é o seu relacionamento com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, mas tudo isso vai envolver honra. Honra. E então hoje eu quero trabalhar esse tema, porque é importante. A importância de a gente honrar a Deus, reconhecer o papel dele nas nossas vidas. Né? Reconhecer, ser grato por todas as bênçãos que Ele coloca em nossos corações, por tudo que Ele concede para cada um de nós. Né? Isso é fundamental para nós. E também pensarmos naquilo que acontece quando nós nos relacionamos com aqueles que estão ao nosso redor. Não é? A Bíblia nos lembra muito sobre honra, e está lá nos mandamentos, quando ela diz para nós assim, honra ao teu pai e à tua mãe. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que tudo te vá bem e que te acrescente os dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Não é? É o primeiro mandamento com promessa. E a honra, ela não diz apenas sobre o nosso respeito e educação com os pais. Honra não diz somente sobre respeito e educação. Aliás, respeito é uma coisa, honra é outra. Parece igual. Parece que anda perto, mas não é. Respeito é aquilo que você faz para mim quando eu estou perto de você. Não é? Você não vê ninguém engrossando com o outro quando o outro está perto. Você não vê ninguém falando bravo com o outro quando o outro está perto. Ou falando mal do outro quando o outro está perto. Por quê? Porque você respeita a pessoa. Né? Já pensou? Eu estou aqui agora perto do Elvio aqui, virar para o Elvio e falar assim, ô Elvio, nossa, a Vanessa dá trabalho, né? E a Vanessa está aqui ouvindo. Ela fala assim, pô, pastor, falta de respeito comigo. Não é? Estou aqui, pastorzão, você não está me vendo não? Falta de respeito. Então a gente não faz isso, a gente respeita as pessoas. Não é? Mas a gente respeita, mas às vezes não honra. Porque na hora que a Vanessa vai embora, eu falo assim, ô Elvio, ainda bem que a Vanessa saiu, porque dá trabalho, né? Essa é a diferença de respeito e honra. Respeito é o que eu faço por você na sua frente. E honra é o que eu faço por você quando você não está perto. Quando você não está perto. Então honrar pai e mãe vai muito além do respeito. Vai muito além do respeito. Tem muitas crianças que obedecem e respeitam o pai e a mãe. Claro, porque tem medo do chinelo, tem medo da cinta. Né? E eu em casa, tudo na minha casa tinha asa.
quando eu era criança. Tudo. O que tivesse na mão da minha mãe criava asa. E tinha uma mira, a Dona Maria, e tinha uma mira, o que tivesse na mão. Alguma coisa que desse errado lá longe, ela só fazia assim. E bum, mandava. E olha, corria para não receber a paulada. Entendeu? Era o chinelo, era a panela, era o prato, era copo. O que tivesse na mão. Minha mãe não tinha pavio. Não tinha. Esse negócio de pavio curto, ela não tinha pavio. Né? Você riscava o isqueiro perto dela, ela já pegava fogo. Não tinha como segurar. Né? Então, veja, agora, uma coisa, eu tinha medo dela. Né? Então, perto dela, a auréola de santo. Por quê? Porque o chinelo voa, o prato voa. Né? Então, muitas de nós, às vezes, respeitamos o pai e a mãe por conta disso. Por conta do medo daquilo que pode acontecer por não respeitar. Mas quando a mãe virava as costas, eu subia na árvore, eu virava a casa de ponta cabeça, eu arrebentava tudo. Arrebentava tudo. Na hora que ela chegava, eu tinha que correr de novo. Porque na hora que ela via a bagunça que a casa estava, não é? A menina, eu falei para você não bagunçar. Véio. Falou, mas não estava aí para ver. Não é? Entendeu a questão de respeito e honra? Respeito e honra. Eu respeito porque você está do meu lado, mas quando você não está perto e eu mantenho o meu respeito por você, eu estou te honrando. Honrando. E nós às vezes temos essa ideia com a nossa família, com os nossos filhos, né? Com o nosso marido, com a nossa esposa. Então honra é aquilo que eu faço para você quando você não está por perto. Não é? Quando você não está por perto. Quando seu marido não está perto, o que você fala dele? Bem ou mal? Não é? Quando a sua esposa não está perto, o que você fala dela? Bem ou mal? Quando sua mãe não está perto, como é que você faz? Tudo que ela mandou ou tudo ao contrário do que ela mandou? Não é? Meninos, jovens que ainda estão aí perto dos pais e das mães. Não é? Nós temos esse conceito e precisamos colocar isso em ordem na nossa vida. É importante por quê? Porque Deus ama a honra. Deus ama a honra. E eu e você não podemos prevalecer. Nós não podemos romper nossos limites se não for a partir da honra. Eu vou contar uma história para você e você vai entender isso. Quem lembra da história de Ruth? Lembra de Ruth? Aquela moça moabita que vivia com a sua sogra, Noemi, que é quase o nome da minha mãe. A minha mãe chama Noêmia. Noêmia. Chamava. E Ruth vive uma história particular. Um dia, Noemi e seu marido, Elimeleque, saem da sua terra, vão peregrinar numa terra distante, como nós estamos fazendo, né? Tentando a vida numa terra distante, porque estava escasso, estava em crise o país onde ele vivia, em Israel, em Belém, por sinal. Ele sai então da sua terra e vai peregrinar numa outra terra. Sai ele, a sua mulher e seus 2 filhos, ficam mais de 10 anos fora, e nesse período de 10 anos os filhos crescem, casam, o pai falece e os filhos também falecem. Então ficam apenas 3 viúvas sobrando. Noemi, a mãe dos meninos, Ruth, a que entra para a história, e uma outra que não entra para a história, chamada Orfa, que não entra para a história. Quando as 3 se vê assim, sem possibilidade nenhuma de romper na vida, elas tomam uma decisão. Noemi, a matriarca, a mãe, a mais velha, fica sabendo que lá no seu país a economia ficou boa de novo. E ela resolve, eu vou voltar para o Brasil. Eu vou voltar para o Brasil. E aí as moças falam com ela assim, tá bom, nós vamos com você. Nós já perdemos o marido também, estamos viúva, já não temos mais nada, saímos da casa do pai, já agora não temos como voltar para trás, nós vamos com você. E as moças resolvem ir com ela. Mas no meio do caminho ela diz para as moças, porque veja, naquele tempo havia um costume, havia uma regra. Uma mulher judia, ela se casa com um homem. Se esse homem falece, ela não pode casar com qualquer outro homem. Ela tem que casar com o irmão desse homem. E esse irmão, ele tem que trazer para ela uma descendência. E aqueles filhos que nasceram desse casamento, não é filho desse homem, é filho do irmão dele que faleceu. Para guardar a herança desse irmão. Está entendendo ou não? E aí a Noemi, a matriarca, quando ela olha para as duas e vê assim, filhas, olha, eu não tenho mais filhos para vocês casarem. Vocês vão comigo, mas vocês vão casar com quem? Eu não tenho mais filhos para vocês casarem.
Eu estou velhinha já. Mesmo se eu casasse amanhã, né? Arrumasse um marido, arrumasse filho, você esperar uns 20 anos para ele crescer, para você casar, não vão. Então, vai viver a vida de vocês. Né? Ela tenta liberar as moças. Vai viver a vida de vocês, volta para a casa de vocês, para o pai de vocês, para o país de vocês, e vai começar a vida. E Orfa, então, toma a decisão e diz, tá bom, eu vou voltar, então. Abraça sua sogra, beija e vai embora. E Ruth diz assim, não, aonde você for, eu vou. Até se você pegar os convites de casamento dos evangélicos, você vai ver esse versículo. Né? Aonde você fores, eu vou. Aonde tu pousares, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. Olha que coisa linda, né? Coisa linda. Fala isso para sua esposa, né? Onde você for, eu vou, meu amor da minha vida. E ela faz essa declaração para sua sogra. E ela então acompanha a sua sogra de volta à sua terra natal. E quando a sua sogra chega lá, havia perdido tudo. Só que em Israel há uma regra. Tudo aquilo que é teu naquele país, você sai. Você deixa aos cuidados de outro. Se você se endividou, você vendeu para o seu irmão, você vendeu para um parente, você vendeu para um amigo. Quando você volta e passado um certo tempo, ele tem que restituir aquilo para você. Como se fosse um empréstimo só, não uma compra. Ele tem que restituir. E ela tem terras, ela tem heranças. Só que para restituir, alguém tem que pagar a dívida. Alguém tem que pagar a dívida que ficou para trás. E aí eles levantam uma pessoa dentro dos parentes. Normalmente o mais próximo. O parente mais próximo daquela família é o que eles chamam de remidor. Parente remidor, aquele que pode ir lá e pagar a dívida por você. E pegar as suas terras de volta, seus bens de volta e devolver para você. E ela volta para sua terra. E traz a sua nora, agora viúva. Sem expectativa de nada. E essa moça acompanha a sua sogra em todo o tempo. A Bíblia diz que essa moça sai para trabalhar de manhã, colher no meio dos colheitadores, para ajuntar ali algumas espigas de cevada e alimentar a sua sogra. E ela começa a cuidar da sua sogra, que já está velhinha, já não tem mais condições de trabalhar. Aquela moça, em honra ao marido que faleceu, ela cuida da sogra que ficou para trás. Grande é o ministério dessa moça, né? Cuidar da sogra. Amém ou não? Amém, Marco? Marco, estou de olho em você. Agora você não falou aquelas coisas que você falou dela aí. Não, estou brincando. Vai ficar sem almoço hoje. Então aquela moça começa a tratar com honra a sua sogra por conta daquilo que ela viveu. E ela começa então a sustentar a sua sogra. E ela, no meio desse trabalho todo, ela encontra um homem chamado Boaz, um homem de Deus, que resolve então ser o remidor da família e tomar em casamento aquela moça, a jovem Ruth, que não era uma israelita, que não estava nas genealogias do povo de Israel, mas vai se tornar depois uma pessoa muito, muito, muito importante, porque ela passa a entrar na genealogia do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Ela se casa com Boaz, e eles têm um filho. O filho deles vai ser pai do rei Davi. E depois, lá na frente, claro, a palavra diz que Jesus veio da raiz de Davi. Da raiz de Davi. Então, uma moça simples, uma moça de outro país, uma moça que não fazia parte daquela religião, mas por agir em honra, ela conquista o coração daquele homem chamado Boaz, que se casa com ela e dá a ela uma nova oportunidade de vida. Só que Boaz era um homem riquíssimo, dono de muitas terras, dono de muitos bens, dono de muitas coisas. E aquela mulher então se torna uma mulher rica, abençoada e colocada na genealogia do próprio Jesus. Por quê? Porque ela agiu com honra. Ela não era uma israelita, ela não tinha direito na herança de Israel. Mas porque ela agiu com honra, Deus também a honrou. Deus também a honrou. Então, há benefícios que fluem da honra. Há benefícios para nós que fluem da honra. Quando você honra uma pessoa, ela vai acabar beneficiando você um outro dia.
Em algum momento, eu nem sei o que pode ser, eu honrei a vida do André. E na hora que ele pôde, ele honrou a minha vida. O André, ele é um diretor de faculdade hoje, em São Paulo. E ele é um cara muito ligado em estudar, assim, muito inteligente, gosta de estudar, gosta de aprender. Foi professor universitário, foi um monte de coisa. E ele dá cursos, né, de preparação para vendedores nas concessionárias, aquela coisa toda e tal. Ele estava dando um curso naquela concessionária. Quando o dono perguntou de alguém para ele, ele deu o meu nome. Ora, ele conhece tantos vendedores e gerentes de concessionária quanto eu. Acho que até mais do que eu. Mas ele lembrou de mim. Lembrou de mim. E me ajudou a reconstruir a minha vida. Porque foi um trabalho que reconstruiu a minha vida. E me levou além ainda, porque dali daquele trabalho, passados 5 anos que eu trabalhei naquela empresa, o meu maior concorrente me liga e diz assim, tem uma proposta para você. Mas como que eu pude chegar lá? Trabalhar no maior grupo de concessionária da minha região? Porque alguém lá atrás lembrou de mim e honrou o meu nome. Então, você tem tratado com honra seus amigos? Você tem tratado com honra as pessoas que estão ao seu redor? Você tem honrado o relacionamento que você tem com a sua família? E eu não digo só com pai e mãe, mas com primos, com tio, com parente. Alguns irmãos hoje se levantaram e vieram orar aqui por algum amigo, parente, colega, familiar. Isso é honra. Isso é honra. E Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa fé. Deus honra as nossas vidas. Há uma outra história, você vai lembrar dela. Um centurião romano chega para Jesus e diz, Senhor, meu servo está doente em casa. Então manda com uma palavra para que ele seja curado. E Jesus diz assim, não, eu vou na tua casa. Eu vou lá orar pelo teu servo. E esse centurião diz assim para Jesus, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei que o Senhor tem autoridade. Então manda com uma palavra e meu servo vai ser curado. Veja, quem era um centurião? O nome já diz para nós, 100. Ele era chefe de 100 soldados. Ele tinha sobre sua responsabilidade uma guarda romana de 100 soldados. Ele era um centurião romano, chefe de 100 soldados. Ele era um homem revestido de autoridade. Como nós brincamos hoje, ele mandava prender e mandava soltar, a hora que ele quisesse. E mandava matar. Ele era um homem cheio de autoridade. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele honra a autoridade de Jesus, que está sobre Jesus. Ele diz assim, eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sou um homem de autoridade, diz. Eu mando aquele fazer, ele faz. Eu mando aquele ir, ele vai. Eu mando aquele outro voltar, ele volta. Eu sei que o Senhor também tem autoridade. Então manda com uma palavra. E o meu servo será curado. E Jesus olha para ele e diz assim, olha, não encontrei ninguém que tenha uma fé maior do que esse homem aqui em Israel. E ele também não era um israelita. Então, o que esse homem encontrou em Deus? O que esse homem encontrou em Jesus? Por que Jesus atendeu o pedido dele? Por que Jesus olhou para ele com esses olhos? Porque apesar da honra que ele tinha e da autoridade que ele tinha, ele honrou Jesus que estava à sua frente. Ele foi um homem que soube descer da sua autoridade e honrar a autoridade que estava diante dele. Quando nós viemos morar nesse país, você conhecia as leis desse país? Conhecia, não? Não. Mas chegou aqui, você foi aprender, não é? Aquele bendito, aquele stop. Né? Gente que diz, aquele bendito, aquele stop. O brasileiro não dá stop, gente. O brasileiro não faz stop em esquina. Você fazia stop no Brasil, em esquina? Você fazia? Pensa numa coisa dura de fazer. Não é? Tão simples, mas difícil. Por quê? Porque nós não estávamos acostumados. Mas aqui, quer dizer, aquele pare, mas tem uma placa de pare lá no Brasil, não tem? Tem. Mas não... Vamos tirar. Pode tirar, porque ninguém para, né? Mas aqui ela vale alguma coisa, né? Eu aprendi isso logo nos primeiros dias. Logo nos primeiros dias. Saí da minha casa, eu morava praticamente na esquina.
Eu morava numa casa, a esquina toda era vazia, era um parque de uma escola. Então eu saio da minha casa, vou até a esquina, não faço pare, não é? Dou só aquela miguezinha assim e passei. Gente, eu olhei para os dois lados, não via vindo ninguém. Então eu entrei. Mas eu não sei de onde saiu um carro de polícia. Eu olhei para os dois lados, não via ninguém, mas quando eu virei, eu escutei. Eu olhei para a da onde saiu esse miserável? E tomei aquele sabão do guarda, né? Não entendi nada, mas pela cara dele ele estava bem bravo. Eu não entendi nada. Mas pela cara dele estava bem bravo. Eu só disse, sorry. I'm so sorry. Mas ele disse assim para mim assim, eu não vou te prender. You're not under arrest. Você não está preso. Mas você precisa prestar atenção. Você precisa obedecer o padre. Sim, senhor. Então veja, a gente chega aqui e tem que aprender as leis. Tem que aprender como é que o país funciona. É o pare, é não sei o que, é mais não sei o que lá, é diferente. E esse tal também de virar no sinal vermelho, que você pode virar no sinal vermelho lá no Brasil, tem que parar. Tem que parar. Não, é lei. Para no sinal vermelho. Se é desobediente é outro problema. Mas é lei, para no sinal vermelho. Aqui você pode virar para a direita. Né? Para a direita você pode virar. A não ser que tenha um sinal. A não ser que tenha um sinal dizendo que não possa. Né? Então, também é difícil para a gente chega, olha no sinal e aí, está fechado, mas não vou. Aí alguém buzina atrás. Aí você fala, oh meu Deus, tem que ir, aí você vai. É assim, até aprender. E no reino de Deus é a mesma coisa. Existem leis espirituais e a gente precisa aprender as leis espirituais. Se nós não aprendermos as leis que movem o reino de Deus, a gente vai ficar sendo preso toda hora. A gente vai ficar sendo multado toda hora. Né? Eu nunca mais levei um sabão por causa de um pare, por causa de um stop. Hoje eu faço todos os stops possíveis. Né? E na dúvida, eu dou um stop. Na dúvida, eu dou um stop. Né? Por quê? Eu não quero quebrar uma lei que vai me prejudicar. Então o que eu estou trazendo para os irmãos hoje é que honra é uma lei, é uma determinação no reino de Deus, é um princípio no reino de Deus que tem muito a trazer para as nossas vidas. Veja, esse centurião romano, ele recebe a cura, por quê? Porque ele honrou a autoridade do Senhor Jesus. Ele disse, o Senhor também é um homem de autoridade, então manda com uma palavra. E tudo vai se resolver. Às vezes nós oramos e não honramos o Senhor. Não é? Nós oramos, Senhor, cura e tal, e me abençoa e tal. E aí que termina a oração, você fala, eu acho que vai dar certo. Talvez você não recebeu porque você não honrou. Se você tivesse assim, Senhor, o Senhor tem autoridade, então manda com a palavra e vai estar tudo resolvido. Talvez você tivesse recebido. Porque a gente não age, às vezes, com honra. E honrar, como eu disse, entra em todos os sentidos. Honrar a pai e mãe. Nós lemos várias vezes aqui esse versículo, eu uso ele para oferta, mas hoje eu quero falar de outra forma com ele. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, se você puder abrir comigo. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, você já deve ter ouvido ele, eu já usei ele aqui várias vezes. Ele diz, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão de celeiros e abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Pastor, você vai falar de dinheiro? Não, não vou falar de dinheiro, vou falar de honra. Hoje é honra, a oferta já foi, já ofertou, já Deus abençoe a sua vida. Não é? Deus multiplique sobre a sua vida de forma poderosa, maravilhosa. Mas a Bíblia fala que honra a Deus. Honra a Deus. Deus espera que eu e você o honremos em todos os ambientes da nossa vida, em todo o tempo da nossa casa. Nós não podemos entrar no reino de Deus se nós não aprendermos o princípio da honra. E como que eu honro o Senhor? Há muitas formas de você honrar a Deus. Aqui, o escritor de Provérbios, Salomão, ele fala de honra material, ele fala de honrar a Deus com os nossos bens. Essa é uma forma de honrar a Deus. Mas há outras formas de honrar ao Senhor. Eu honro ao Senhor quando eu cumpro os seus mandamentos.
É o próprio Senhor Jesus quem diz assim no Evangelho de Mateus: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas cadê a minha honra de Senhor? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me obedecem? Se eu sou o Pai, onde está o respeito por mim? Nós às vezes falhamos em coisas pequenas e deixamos de honrar a presença de Deus na nossa vida. O tempo que nós gastamos aqui, alguns podem até ter pensado assim: nossa, pastor, o louvor hoje foi cumprido. Não, o louvor hoje foi honroso. Amém. Nós honramos a presença do Senhor. Amém. Nós honramos a presença daquele que se manifestou no nosso meio. Isso é honra. Ah, mas pastor, o culto tem um cronograma, tem que parar e é hora de parar e fazer. Ah, querido, para com isso. De vez em quando nós temos que quebrar paradigmas. De vez em quando nós temos que quebrar o sistema, não é? Um dia Jesus perguntou para um cego: quer ser curado? Ele disse: quero. Ele disse: então seja curado. E foi curado. Outro dia um cego procurou Jesus e disse: Senhor, eu quero ver. Foi até esse moço que escreveu aquela canção. Não é? Ele escreveu uma canção, esse cego. É, verdade, você canta até hoje. É, sim, vou cantar para você daqui a pouquinho, só você ficar curioso agora. Mas ele escreveu uma canção. Ele chegou para Jesus e disse: eu quero ver. E aí ele esperava que Jesus ia tocar assim no olho dele, ia passar a ver. Jesus fez assim, ó, cuspiu no chão, fez uma melequinha, passou no olho dele, mandou ele lavar o olho. Depois ele voltou a ver. Então, Jesus quebra paradigmas, e nós às vezes temos que quebrar paradigmas. Quebra situações. Esse moço escreveu aquela canção assim, ó: só quero ver você, só quero ver você. Porque ele chega para Jesus assim: eu só quero ver. O que queres que eu te faça? Ele diz: eu só quero ver. Eu só quero ver. Então veja, honra, ela entra em todos os lugares. Honrar a minha esposa, honrar meu marido, honrar os meus filhos. Eu exijo deles respeito e educação, mas eu também tenho que honrá-los quando eles o fazem. E corrigi-los quando eles não fazem. Porque quando eu corrijo, eu estou trazendo para eles a minha honra. Porque eles têm que me honrar. Eles têm que me honrar. Então tudo é uma questão de honra no reino de Deus. Nós temos que honrar a Deus em todo o tempo. Quando você chega nessa casa e você vem de coração aberto e você vem adorar, você está honrando a Deus. Você honrou o Senhor. Quando você toma a decisão de estar na presença de Deus, quando você está lá na tua casa, você diz assim: meu Deus, eu vou parar um pouco e vou ler a Bíblia. Você está honrando o Senhor. Honra não se diz apenas financeira, essa é uma parte. Para muitos de nós o financeiro é a parte mais fácil. Aí eu vou lá na igreja, dou meu dízimo, está tudo certo. Tem gente que não tem esse problema. É desprendido. Ele pega, faz o cheque, põe o dinheiro no envelope, põe lá e tal. Mas nem sempre isso é honra. Nem sempre isso é honra. Você pode dar também e não honrar. E não honrar. Então nós temos que trabalhar a honra de forma poderosa, de forma progressiva. Eu tenho que honrar o Pai, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar o meu colega de trabalho. Honrar as pessoas que estão ao meu redor. Veja, sem honra nós não conseguimos agradar o Senhor. Sem honra nós não conseguimos viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Então aprenda o princípio da honra. Aprenda o princípio da honra. Honrar as pessoas quando elas não estão. Sabe? Mas as pessoas vêm. Crente não faz fofoca, né? Crente pede oração. Já viu? Irmã, você viu o que aconteceu com a outra irmã? Precisa orar por ela. O que aconteceu? Ela está assim, está assim. Ela só queria contar, na verdade, o problema. Ela não queria pedir oração. Mas ele vem pedindo oração. Gente, precisa orar pela irmã fulana. Por quê? Ai, nossa, ela brigou com o marido. Vontade de contar as coisas, né? Ontem eu escutei um comentário, uma piadinha. E eu achei até interessante que os meninos subiram para o Monte Moral, as mulheres foram, né?
buscar o Senhor e subiram no monte para orar, e estão lá orando e tal, e o Espírito de Deus desceu, e foi aquela unção, aquela coisa toda, e aí as mulheres sentiram no coração que ela tinha que contar os seus pecados umas às outras ali, confessar os seus pecados umas às outras, né? E aí as irmãs começaram, né? E aí uma contou que ela tinha sido infiel e tal, e aquela coisa toda, e a outra contou que no final das contas ela estava envolvida em umas situações e tal, e foi contando, e aí perguntou para a outra, e o seu pecado, qual que é, filho? Você não vai contar? Ela falou assim, o meu pecado é que eu tenho a língua solta, estou doidinho para descer logo e contar para todo mundo, vocês me falar. Misericórdia. Mas então, gente, veja, é honra, é honrar aqueles que estão ao meu redor, honrar seu patrão, honrar as pessoas que estão... Por que o trabalhador, na frente do patrão, ele está lá, e aí o patrão vira as costas e ele... Ai, glória a Deus, aleluia. Agora dá para descansar um pouquinho. Ei, peraí, você não foi contratado para descansar? Você foi contratado para trabalhar. Não é? Eu tinha um irmão mesmo de igreja, assim, um cara bacana, gente boa, de tudo, irmãozão do meu coração até hoje. Mas quando ele era jovem, quando a gente era jovem, nós trabalhamos juntos. Ele tinha uma mania feia. Quando ele estava cansado, ele falava assim, eu preciso ir no banheiro, preciso orar, Deus está movendo meu coração, eu preciso orar. Ele ia no banheiro dormir, descansar. Eu sabia, eu cobrava ele. Entendeu? Dava uma canseirinha nele. Gente, ó, senti aqui, ó, preciso orar com o meu irmão ali, vou ali. Vou lá no banheiro. E se escondia no banheiro meia hora. Eu falava, meu irmão, uma benção a sua oração. Mas não é a hora de você orar. Não é o momento de você orar. Nós estamos precisando de você aqui, trabalhando do nosso lado, ajudando. Então não é a hora de você, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, é oração, pastor, você deixa o homem orar. Eu deixo. Você trabalha 8, você tem mais 16 horas para orar. Ora na hora do seu almoço, né? Ora antes de você chegar no trabalho, ora na hora de sair, ora na tua casa, né? Vai para lá, vai para cá, vai, não tem problema. Mas na hora que você está trabalhando, é hora de você trabalhar. Isso é honrar o meu patrão, isso é honrar a minha empresa, isso é honrar o meu trabalho. E Deus vê quando você está orando para enrolar, e Deus vê quando você está orando para abençoar. Amém? Então veja, honrar a Deus, honrar a família, honrar os pais, honrar os amigos, tudo isso só vai trazer para nós benefícios maravilhosos que vão mudar, transformar a nossa vida e a nossa história. Olha a história de Ruth, como foi transformada por conta de honrar. A honra trouxe para ela prosperidade. O fato dela honrar a sogra, viu, Marco? Ela foi próspera porque ela honrou a sogra. Honrou a sogra. Aí você fica aí, ó, minha sogra, honra a sua sogra, irmão, Deus vai te abençoar. Honra a tua sogra, Deus vai prosperar a sua vida. Olha que maravilha. Olha o soldado romano, o centurião. Desceu da sua autoridade e honrou a autoridade do Senhor. Sabe, tem dia que eu e você precisamos descer do nosso altarzinho particular. Tem crente que tem altar. Às vezes nós temos altares. Levantamos pequenos altares na nossa casa. O altar do tempo. Não, esse tempo é meu, pastor. Isso aqui eu não faço nada aqui, que aqui eu vou assistir Netflix, aqui eu vou jogar bola, eu vou ler, eu vou... E aquilo vira um altar. Naquele dia, naquela hora, ninguém para fazer nada. É só você. Tem crente que recebe honra e reclama que quer a honra, mas se esquece de honrar. Aprenda a honra. A honra vai te levar a lugares que você não imagina. A honra vai levar você a lugares que você não espera. A honra vai levar você a viver situações com Deus que você não espera e imagina. Aprenda a honrar o Senhor em tudo. Em tudo. Não é só dinheiro. É em tudo. Pastor, eu queria que Deus falasse comigo e derramasse na minha vida. Ok. Honra o Senhor com o seu tempo. Gasta um tempinho maior de oração com Ele. Gasta um tempinho maior de leitura da palavra dEle. E Ele vai honrar você. Ele vai honrar você. Ele vai ouvir as suas orações. Ele diz para nós o quê? Acaso estão fechados os meus ouvidos?
Acaso está preso o meu braço para que eu não possa estendê-lo? O problema é que nós não pedimos, nós não clamamos, nós não chamamos. Nós temos que clamar, nós temos que honrar a Deus com aquilo que nós fazemos. Nós temos que aprender honra. Domingo passado, retrasado, eu falei com os irmãos, eu estava orando a Deus, e Deus moveu uma palavra no meu coração. E eu quero trazê-la para o seu coração também. Foi algo assim que Deus moveu de uma forma tão poderosa, que eu entendi. Falei, tá bom, Senhor, eu entendi. E ontem nós tivemos uma reunião aqui na igreja, com os pastores da região aqui, vários pastores de várias igrejas. Nós tivemos uma reunião aqui e tratar de algumas coisas da nossa cidade, do nosso pedaço aqui, e ter um tempo de comunhão, claro, entre nós, os pastores, tratar de planos para o futuro, para a igreja, para a igreja do Senhor, não a nossa igreja, a igreja do Senhor, aquilo que Deus está fazendo em todos os lugares. E foi um tempo muito gostoso. E eu ouvi de um pastor a mesma situação que a gente vive aqui, então é algo comum, é algo normal. Mas é também aquilo que Deus falou no meu coração também. E eu quero deixar para o teu coração. E põe amor no que eu vou falar. Põe amor no que eu vou falar. Põe amor no que eu vou falar para você. Nós estamos chegando no verão. E no verão, o trabalho cresce. As coisas aumentam. Tudo fica melhor para nós. As coisas ficam boas, né? Acaba esse período de inverno difícil que muitos de nós às vezes passa por situações de falta de trabalho, pouco trabalho, nenhum trabalho, não é? Eu conversava com o irmão essa semana e ele, pastor, eu estou correndo para recuperar meu tempo perdido, porque a situação minha deu uma travada e eu estou correndo. Amém? É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás, tem que ir para cima, Só que no verão também surgem situações que nos tiram da casa de Deus, não é? Nós vamos fazer um churrasco lá em casa. Mas vai ser sábado à tarde e tal. Mas vai surgir oportunidades durante esse verão de você não estar no culto, mas estar no churrasco. De você não estar no culto, mas estar num aniversário. Né? Porque é verão, todo mundo faz aniversário, né? Todo mundo faz a festa, todo mundo aproveita, todo mundo tira um tempo, mas não deixe esse tempo roubar a presença de Deus na sua vida. Como eu disse, pastor, eu vou tirar férias, vou ficar um mês fora. Amém, irmão? Amém. Pastor, eu vou tirar férias, vou ficar 20 dias na Flórida. Amém, irmão. Pastor, eu vou tirar férias, vou para o Brasil. Cadê a irmã Juraci? Ela vai ficar 3 meses no Brasil. Está lá. Ela me liga toda semana. Pastor, como é que o senhor está? Pastor, como é que vai? Pastor, como é que está por aí? E a igreja? E os meninos? E o povo? Preocupado com vocês, orando por vocês. Né? Abençoando a vida de vocês. É uma gracinha. Uma benção. Uma benção. Então, veja, está lá, mas está ligada aqui. Ela foi embora lá. É pecado ela está lá 3 meses no Brasil? Não, não é pecado. Não é pecado. É pecado ir no aniversário, pastor? Não, não é pecado. Pastor, é pecado. Não, não é pecado. Mas não deixe isso tirar a sua honra ao Senhor. A sua honra ao Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração foi o seguinte. Passamos o inverno. Acabou? Daqui para frente vai melhorar? Quem de vocês aí morreu no inverno? Ninguém. Ninguém. Deus cuidou de nós? Deus cuidou? Deus guardou? Amém? Amém? Amém. Deus se esqueceu de você no inverno? Então não esqueça de Deus no verão. Não esqueça de Deus no verão. Não tem problema nenhum. Eu também vou tirar um final de semana de férias daqui a pouco. Daqui a pouco. Faz parte. Faz parte. Mas não se esqueça da casa do Senhor. Amém? Amém. Isso também é honrar a Deus. Isso também é honrar ao Senhor. Vir aqui e ajudar. Vir aqui trabalhar. Tem umas irmãs que vêm aqui e limpam a igreja toda semana. Cada vez vem uma, limpa. Isso é honrar a Deus. Ah, estou fazendo para o pastor. Não, querido, você está fazendo para mim? Para. Porque eu não posso te dar nada. Podemos combinar até um salário para você. Pagar você para você vir limpar. Mas é o máximo que eu vou poder fazer por você. Mas se você estiver fazendo para Deus, para o Senhor, aí o que Ele tem para te dar não tem limite. Não tem limite. Porque não há limite para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida quando nós o honramos. Honramos. Então todo serviço que a gente faz aqui, ó, os músicos, vêm aqui, eles não têm obrigação de estar aqui. Eles não têm obrigação. Mas eles vêm por quê? Porque eles querem honrar o Senhor. Eles querem honrar a presença do nosso Deus. Eles estão juntos. Então, quem está ajudando, quem está trabalhando, está fazendo, está cuidando, está para cá, está para...
você está trabalhando sua honra para o Senhor. Você está fazendo algo que honra ao Senhor. Tudo isso que eu faço se reverte em honra no reino dos céus. Agora, não há quem é honrado na terra que não vai ser honrado nos céus. É o princípio do Senhor. É o princípio do Senhor. O próprio Deus disse, eu honro aqueles que me honram. Então o que você perde em honrar a Deus? O que você perde em honrar ao Senhor? Qual é o prejuízo que você vai ter em manter a sua honra ao nosso Deus? Responde para mim. Qual vai ser o seu prejuízo? Nenhum. Ao contrário disso, o nosso lucro, as bênçãos que virão, as maravilhas que virão sobre nós, as coisas boas que Deus vai trazer sobre nós, vão vir por quê? Porque Ele honra aqueles que o honram. Relacionamentos. Honre seus relacionamentos, honre seus amigos, honre seus colegas, honre as pessoas que estão ao teu redor. Amanhã ou depois vai ser ela que vai te socorrer no momento oportuno. Vai ser ela que vai estender a mão para você. Quantos de nós aqui temos amigos que se amanhã não tiver nada, acabou tudo que você tem, quantos de nós aqui temos amigos que vão estender a mão para nós e nos ajudar? Porque você tratou ele com honra algum dia e ele vai tratar você também. Porque você honra a amizade que você tem, ele vai te honrar também. Eu já passei dias bons e dias difíceis. Dias bons e dias difíceis. Mas Deus sempre me deu o privilégio de ter pessoas ao meu redor que souberam honrar a minha amizade no momento oportuno. Pessoas que eu pude honrar com a minha amizade e pessoas que puderam me honrar com a sua amizade. Eu já tive períodos da minha vida em que a campainha tocava, batia na porta, eu ia atender, não tinha ninguém, mas tinha sacolinhas de mercado para sustentar a minha casa e a minha família no momento em que eu não estava trabalhando. Honra. Pode perguntar para quantos amigos você quiser, ninguém vai falar que foi ele, mas não foi um desconhecido. Desconhecido não sabe o que eu estou passando. Só os amigos sabem. Amém? 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 Você tem honrado as suas amizades nesses dias? Que tal essa semana você honrar alguém? Que tal essa semana você honrar alguém? Um amigo, um colega, um líder, um patrão. Você já honrou seu patrão? Pensa num negócio difícil de fazer? Não é? Desafiador. Pastor, tem que honrar meu patrão? Tem. Tem que honrar. Sabe o que a Bíblia fala para nós? Servos, servir aos seus senhores como quem serve a Deus. Servir aos seus patrões como quem serve a Deus. Pesado, né? Pesado isso. Mas é o que a Bíblia me ensina. É o que a Bíblia me ensina. Então aprenda a honrar. Honre alguém essa semana. Faz um exercício essa semana. Honre alguém que você conhece. Honre alguém que está do teu lado. Honre alguém que trabalha com você. Honre seu marido. Honre sua esposa. Pastor, o que eu posso fazer para honrar meu marido? Bom, primeiro, né? Você já faz bastante, você já atura ele. É uma honra isso. É uma benção. É uma benção. Mas você pode fazer muita coisa. Quanto tempo faz que você não faz aquele jantarzinho gostoso que ele gosta? Quanto tempo faz, varão, que você não aparece com um buquê de flor na sua casa, ô miséria? Fica aí amarrando essa micharia. Ah, pastor, minha mulher não gosta de flor. O que ela gosta? Ela gosta de coxinha. E quanto foi que você levou coxinha para ela? Fala, Deus. Fala, Deus. Olha lá, tá vendo? Oh! Olha lá. Ó que está na casa o Senhor. Fala mais. Está entendendo? Simples. Não é? Outro dia eu virei aqui para o Abner e honrei ele na frente de vocês aqui. Pelo esforço que ele faz, pela a dedicação que ele tem. Dá trabalho. Mas hoje de manhã eu peguei no pé dele também. Porque ele me faltou com honra. E aí eu peguei no pé dele. E assim é. Mas ele deixou de ser bom por causa disso? Deixou de ser meu filho por causa disso? Não. É uma questão do reino espiritual. Se nós honrarmos aqueles que estão ao nosso redor, Deus vai olhar para nós com honra. Se nós honrarmos aqueles que vivem ao nosso lado, no momento oportuno eles vão nos honrar.
Eles vão nos honrar. Ah, pastor, eu honrei tanto uma pessoa, depois chegou uma vez, eu precisei, ela não me honrou. Amém, irmãos. Amém. Você honrou a pessoa errada. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não te preocupe com isso. Não te preocupe com isso. Há um Senhor nos céus. E Ele julga a nossa causa. Ele julga a nossa causa. E Ele cuida de cada um de nós. Ele vai honrar a nossa vida. Ele vai honrar a nossa história. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu desafio